dia, boa tarde, boa noite, amigos da Ponte Pra Cá. Mais uma vez aqui voltamos com esse nosso programa quinzenal, que às vezes é de 20 em 20 dias, às vezes é mensal e às vezes não acontece, né? Eu tô com ele aqui, meu amigo de sempre, toda hora, Guilherme Wunder. Dá teu oi aí, ô Gui. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta para mais um programa, dessa vez o nosso especial de política, né, Matheus? Algo que a gente vinha prometendo. A gente chegou talvez no momento que a gente mais queria, que era cobrir uma eleição, né? A primeira eleição do podcast da Ponte Pra Cá. A gente está gravando esse programa no dia 19 de agosto, uma segunda-feira, a 3 para 4 dias do início da campanha eleitoral, que começou no dia 16 de agosto. Então ainda está bem fresco na memória, já temos as candidaturas homologadas, a gente até ia gravar isso antes, mas ali entre a convenção e as homologações houve mudanças, né? E por isso que a gente está segurado nas gravações. E a gente vai citar isso um pouco no bloco de prefeito que vem na frente. Mas vamos lá, né, Matheus? Um programa que vai iniciar nossa cobertura política forte na cidade, né? Uma cobertura incisiva, uma cobertura extensa, né? Uma cobertura, eu diria, de gala, né? E a gente... essa é só um preâmbulo, né, pra gente abrir aqui o programa. É que coisas que a gente já falou aqui aconteceram, né, Gui? Mas assim, vamos deixar isso aí pro próximo bloco, né? Tá bom, então. Como um bom especial de política, né, a gente vai conversar pelo cargo que talvez seria o cargo mais importante que tá nesse pleito, né, que é o cargo do executivo, o cargo de prefeito, cargo que a gente tanto já falou aqui nesse podcast, já foi assunto, assim, milhares de vezes, né, e aconteceu o que a gente falou que ia acontecer, né, o que a gente duvidou que aconteceria, né. Talvez seja isso. Mas... é mais uma coisa de que estão escutando da Ponte Pra Cá e esse podcast aqui tem credibilidade, né, na classe política alvoradense. Pois é, gente, já terminou as convenções no dia 5 de outubro e não foi no dia 5, foi ali pelo dia 7 a 8 que a gente teve a definição e são 4 candidaturas a prefeito em Alvorada. A primeira candidatura confirmada foi a da pré-candidata do MDB, Neuza Abruzzi. Confirmou logo no segundo fim de semana das convenções ali o seu nome como pré-candidata a prefeita, num bloco que vai ter o MDB, o Podemos, o PSD, o PRD e o Novo. No mesmo dia, mas um pouco mais tarde, Stella Farias também confirmou o seu nome em convenção. Só voltando a Neuza Abruzzi, o vice dela é o Dr. Carlos Braga, indicado pelo PSD. Que já foi dito aqui. Isso. Né? Pelo menos as indicações se confirmaram, né? O PT indicou o nome de Stella Farias, apoiado pela federação, né, que é formada pelo PV e pelo PCdoB. Além disso, a Rede, o PSOL, o Avante, o PSB e posteriormente, a gente vai entrar nesse momento depois, a União Brasil acabou entrando também, mas isso é um segundo momento que a gente vai citar. Tendo indicado o PSB o Juliano Marinho como vice. No fim de semana seguinte, União Brasil anunciou em convenção Borba como candidato a prefeito. Ainda não tinha nenhuma coligação fechada e o partido tinha sido autorizado a buscar coligações. No mesmo dia, o PL, o Progressistas e o Democracia Cristã, junto com o Cidadania e o PSDB, que é uma federação, né, anunciaram Douglas Martello, candidato a prefeito, e o Valmor de Freitas Júnior, candidato a vice. E no dia seguinte, o PDT, PRTB, Republicanos e Agir fecharam com o nome de Cristiano Schumacher e Márcio Barcelos. As convenções terminaram na segunda-feira, dia 5, e ali por terça-feira, quarta-feira, o Borba acabou anunciando a sua retirada da candidatura de prefeito e o apoio à candidatura de Stella Farias. Então a União Brasil acabou entrando junto nessa coligação do PT, PV, Rede, PSOL, PCdoB, todo esse grupo, né, esse bloco de partidos. Com isso a gente fica com 4 candidaturas de prefeito, né, Matheus? O que tu tem a comentar disso? A única coisa que não se confirmou, né, que já tinha dito aqui nesse podcast, é o vice de Juniara, né? Que seria, né, a maior decepção aqui do nosso executivo, né? Porque todo mundo tinha grande expectativa em cima do nome Juniara em Alvorada, né? Mas assim, eu acho que foi mais do mesmo, talvez o nome do Schumacher, do Cristiano Schumacher, né? Que tão contestado aqui entre nós. Que a gente duvidava, né? Que ele fosse vir de fato. Por causa da caminhada dele, de alguns aspectos, mas assim, demonstrou coragem o candidato. Vamos ver como é que vai se
se portar, mas isso aí a gente só pode falar depois do pleito, né? Pra ver como é que foram os resultados dele. O que a gente pode falar agora é, talvez, a coisa mais interessante seja esse movimento do União Brasil em direção ao PT, né? Na figura do Borba. Já foi vice da Estela, né? Foi vereador do PT, mas vereador do PTB na realidade, e foi do PT filiado, foi vice da Estela, foi secretário de governo Tarso, concorreu à última eleição que o PT ganhou, foi em cima do Borba, né? O Serginho ganhou a eleição, o Borba era o candidato, né? É um nome que a gente entra num debate que a gente já teve quando a gente fala da Neuza, e que a gente, mais forte da Neuza porque não concorreu, mas o Márcio e o Borba, eles têm um fator em comum, muito tempo longe da urna. Eles não concorrem a um pleito há muitos anos. O Borba em 2012 perdeu e o Márcio em 2012 ganhou. E depois não concorreu mais. Mas isso já faz muitos anos que eles não vão para uma urna, né? 12 anos. Fica difícil a gente ter uma noção de o quão relevante, não intelectualmente ou de ideias, mas sim de voto mesmo, de urna, eles são para a cidade. O Márcio vindo com o Schumacher, que foi o vereador mais votado nas últimas eleições, e o Borba, que retira sua candidatura, mas apoia a candidatura da Estela, né? Ainda é muito difícil, assim, agora a gente vai para o machismo nosso, eu ainda acho que a Estela é a, não sei se favorita é o termo correto, mas eu acho que hoje está na frente ainda, com o Schumacher em segundo, mas com o Schumacher com uma das convenções mais fortes. Eu tive a oportunidade de estar presente na convenção de todas as 4 candidaturas, né, através do Jornal Semana, e a do Schumacher talvez uma das mais fortes, assim. Mas por outro lado a Ciel é um pouco menor, né? A da Estela foi no Barranco, é um espaço maior, então fica difícil como não foram todas nos mesmos espaços, né? A do MDB não foi toda junto, foi uma de cada vez, então os partidos acabavam tendo uma rotação. Foram estratégias diferentes, né, para fazer uma convenção. A do PL, o palco foi no centro da Ciel e não no palco tradicional, mas é uma assim. Nesses primeiros dias de campanha, eu noto ainda a Estela com muita força, o Schumacher vindo atrás, e me surpreende muito o material de rua do Douglas, comparado com a última eleição. O Douglas está muito presente na rua, com material, com pessoas, que eu acho que é uma coisa que é mais do que na outra eleição. Se a gente for pensar, os candidatos que são mais experimentados, assim, pelo menos num passado recente, seria a Estela, que vem de uma derrota, né? No pleito contra o Apolo, né, que foi uma derrota apertadíssima também, 290 assim, votos, né, então, e o Douglas, né, que também se colocou, né, e surgiu como terceira força aqui no nosso município, fez em torno de 18, 19 mil votos, né, mas dentro dos outros ali é uma questão bem complicada, assim, porque a Neuza, né, a Neuza Abruzzi nunca se colocou em nenhum cargo eletivo, né, o Schumacher, né, ele é um vereador que foi um fenômeno quando surgiu, né, e sempre faz uma votação expressiva, né, e como tu falou, o Márcio, né, e o Borba são pessoas que já estão pelo menos há 10 anos aí fora de pleitos, né, então é muito difícil a gente afirmar, né, mas nesse primeiro momento ali, como tu bem falou, né, e eu sei que tu foi com o nome do podcast da Ponte Pra Cá, né, participar das conversas. Claro. Pelo menos foi isso que tu me falou, né, mas assim, as convenções partidárias elas servem para mostrar a força, mas também é uma força dentro do próprio universo do partido, né? Então assim, a gente tem que ver o que vai se expressar na rua mesmo, que é o que está acontecendo desde domingo, né, Gui? A campanha começou sexta-feira. Sexta-feira começou e sábado a gente já pode ver a praça tava bombando, né? Teve partidos que organizaram evento meia-noite e de quinta pra sexta, tá? Pra aproveitar já o início, com adesivaço, bandeiraços em alguns pontos da cidade. Sim, e faz parte, esse é o jogo, né? Esse é o jogo político. Vai ser assim até o dia da eleição. Pra quem vive esse processo, né? Pra quem se transporta também ali, principalmente na Avenida Presidente Getúlio Vargas, ali já percebeu a mudança, né? Carro de som, carreata e Wind Banner. Virou moda. O Wind Banner é a nova moda. Qualquer o Wind Banner é o novo santinho, eu diria, né? Mas isso, né? Alguma outra coisa que a gente pode apontar também nessa coisa do executivo é a opção do Juliano Marinho como vice de Estela Farias, né? Que são nomes que se afastaram um pouco, né? Agora estão juntos de novo. E esse apoio do Borba, assim, de última hora, né? Porque talvez dependendo se o União Brasil tomasse uma decisão antes disso, o Borba poderia era cotado também para ser vice da Estela, né? Sim, em determinado momento ele foi pré-candidato a vice-prefeito. E acabou não se confirmando, assim. Outra coisa que me chamou a atenção, voltando um pouco na questão das convenções que tu citou e que eu acho que é um ponto interessante a gente falar,
é que ao mesmo tempo que eu citei ali a convenção do Schumacher como uma convenção forte, foi a única convenção que não teve autoridades estaduais dos seus partidos, tá? Eu acho isso um ponto, no mínimo, me faz levantar algumas dúvidas sobre o apoio do partido ou dos partidos para aquele projeto. O MDB, na convenção, tinha ali a presença da ex-senadora Ana Maria Lemos, dos deputados do MDB, Gilberto Costela e Alceu Moreira, do deputado do PRD, Elisandro Sabino. Do PT tinha Miguel Rosseto, Edgar Preto, Matheus Gomes, Fernando Melchior, a Santos acabou não vindo, mas a Laura Cito veio outros candidatos, quer dizer, outros deputados e vereadores de Porto Alegre, né, ex-prefeitos como Raul Ponte. No PL, Tenente Coronel Zucco, que é deputado federal, Giovanni Cherini, Rodrigo Lorenzoni. Até se ventilou que uma possibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Porque ele esteve no Rio Grande do Sul na semana anterior. Mas acabou não acontecendo, né? Mas, em compensação, semana passada, o Eduardo Bolsonaro, filho dele, estava em Alvorada, num ato do PL, né? Pois é, isso aí demonstra a musculatura da campanha também a um nível estadual, né? Isso, do partido está acreditando, né? E na do PDT, o único que esteve presente a nível estadual foi o deputado e secretário do governo Leite, que é o Gilmar Sucelo. Não tem, o Republicanos conta com o deputado Carlos Gomes, não esteve presente, mandou vídeo. O PDT tem o Pompeu de Matos, tem o Romildo Bolzan, tem lideranças, Juliana Brizola, e nenhuma dessas pessoas esteve em Alvorada, assim. O que chama atenção para um ponto de até onde o partido a nível estadual e a nível nacional está acreditando na candidatura de Alvorada. No caso do Schumacher, tinha Santa. Não que isso não determina. Eu não acredito que alguém vai votar porque veio um deputado, mas naquela questão que tu falou da convenção ser um ato interno de mostrar força, pra mim isso mostra fraqueza. E também é um termômetro da articulação que o candidato tem a nível estadual ou federal, né? Dentro do seu próprio partido, né? Porque a gente sabe que é importante ter esses apoios, assim, na hora de conseguir emendas, coisas assim, né? Pleitear coisas a um nível um pouco mais alto. E a gente sabe que Alvorada precisa muito, assim, desse apoio federal e tal, né? Até por causa do nosso PIB aqui. Então, assim, pelo menos é um alerta, né? Que só indo mesmo nas convenções pra gente poder saber isso, né? E assim, Matheus, a gente vem agora, terminando esse bloco, a gente vai pro bloco de vereadores, né? Onde o tradicional bolão que tu prometeu na última semana vai acontecer. Tu já ousa, ou tu quer esperar Nós vamos gravar no mínimo mais 1 ou 2 programas até o dia 7 de outubro, que é o dia da eleição, tá? Mas tu ousa hoje cravar quem tu acha que vai ser o prefeito, ou tu vai esperar um programa mais próximo? Eu acho que no próximo programa eu já vou ter a minha opinião formada, tá? Mas assim, eu corroboro que tá tudo pra Estela, né? Nesse momento tá tudo pra Estela, assim. Claro, né? Podem acontecer 1000 coisas, né? A gente pode falar sobre... Mas é só mais pra frente na corrida, né, de prefeito que a gente vai poder afirmar algumas coisas, mas a gente já percebe algumas movimentações de melhoras e pioras na vida de alguns candidatos aí, né? Mas isso aí eu acho que é assunto para próximo episódio, assim, que daí a gente vai ter uma opinião mais madura sobre isso, né? Ah, não, que bom, então, já que tu deixou pro próximo episódio, também não preciso falar, então tá tudo ótimo. Próximo episódio a gente vem com esse tema, então. Vamos pro próximo bloco, Matheus? Vamos. Agora o bloco que talvez seja o bloco mais complexo, né? Que é o bloco da vereança, né? O legislativo também vai ser eleito. Muitas caras vão continuar as mesmas na Câmara, mas a gente apostou em algumas mudanças de cadeiras, assim. A gente faz uma reunião, um briefing aqui antes de fazer qualquer episódio, e eu e o Gui, a gente deu uma conversada na conjectura, né? O que vai mudar, o que pode acrescentar ou sair, mudança de cadeiras, mudança também, que isso aí vai refletir também no trabalho do executivo, né? O apoio é muito importante para um prefeito, né? Ter governabilidade, né? Como a gente chama. E assim, hoje são 17 cadeiras, vai continuar sendo a mesma coisa, né? Até eu vi a possibilidade, tá? De Alvorada já tem hoje eleitorado para subir o número de vereadores, mas isso precisa ser aprovado, né? Essa legislatura não votou isso, então segue 17 nomes, tá? Segue 17 nomes. Hoje a gente é composto assim: o MDB tem 2 cargos, o Republicanos tem 3, o Progressistas tem 1 só, PSDB e Cidadania, que hoje são uma federação conjunta, tem 2 também, o PL tem 2, o PDT 2 também, o PRD tem 1 só,
o Podemos também tem um, o PT tem dois assentos e o PSD tem um. Isso. Essa é a Câmara hoje, né? Desse cenário a gente já tem a garantia de pelo menos 2 mudanças. Cristiano Schumacher não concorre a vereador, porque concorre a prefeito, e o Rodrigo Skin do Podemos não vai concorrer. Como já foi falado nesse podcast, ele anunciou a aposentadoria. Né? Isso, então a gente já tem pelo menos 2 nomes, 2 novos vereadores que vão assumir, tá? A gente tem algumas projeções de mudanças, né, Matheus? Vamos falar no que a gente acha que vai ter um aumento de cadeiras, né? Vamos começar falando disso, né? Que é assim, o nome do MDB, hoje tem 2 cadeiras, a gente projeta 3, né? E o Gui vai refrescar quem é que pra nós tá assim mais, né, apurado nesse pleito. Hoje o MDB tem 2 vereadores, tá? Neuza do Salgado e o Preto. O MDB hoje é base do governo Apolo, base do governo não, é o partido do governo Apolo, né? Então a gente acha que por ter uma candidatura majoritária, e o MDB tinha feito mais vereadores, tá? O Júlio Bala trocou de partido no meio do caminho, na janela partidária, então o MDB tinha 3 antes. Então a gente acha que vai manter os 2 ou subir para 3, né? Caso suba para 3, que é a nossa projeção, tem 2 nomes que a gente acredita que brigam por essa vaga. O Marquinhos, que já foi suplente a vereador nas 2 últimas, sempre que a Neuza do Salgado ia para a Câmara de Vereadores, para a Secretaria de Educação, o Marquinhos assumia, e o Marquinhos foi secretário do governo, Apolo, quando o Marquinhos não estava como vereador. O bairro Nova Americana, que é o bairro que o Marquinhos faz parte, teve muitas ruas pavimentadas com pavimentação comunitária e tudo mais. Então a gente acha que o Marquinhos tem um potencial de crescimento e ser o 3º colocado. Outro nome que pode ser esse 3º colocado porque a gente já está projetando que a Neuza e o Preto se reelegem, tá? Esse é um ponto. É o Rudy Guzatti. O Rudy Guzatti é dono do Mercado Macrosat. Ele fez 990 e poucos votos na última eleição pelo PL. Foi secretário de Meio Ambiente durante os 4 anos do governo Apolo. E é um cara que teve uma articulação com empresários, porque a gente sabe que os canteiros centrais, que é a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente, foram adotados por empresários, então tem uma relação. A gente acredita que esses 2 nomes são os nomes que podem surgir como o terceiro responsável pela 3ª cadeira do MDB. Existe uma possibilidade por fora, assim, até não está na lista que a gente tinha feito no primeiro momento, que é o Guilherme Guterres, que ele fez em torno de 700 votos na última eleição, e ele trabalhou na 28ª de educação, assim, mas eu acho que ele ainda está seria o 5º colocado do MDB. Tá correndo por fora, né? Isso. Mas eu acho que Marquinhos ou Rudy seriam os 2 nomes para brigar por essa 3ª cadeira do MDB. Lembrando que tudo isso aí que a gente está falando é uma conjectura, né? E a gente também tá especulando esses nomes, pode acontecer outras coisas, por exemplo, a Neuza do Salgado ou o Preto não se eleger, né? Isso aí também não tá fora de cogitação, pode vir entrar um outro nome no lugar, mas assim, tem todo um algoritmo por trás que a gente trabalha aqui, né? Eu e a gente tem essa coisa assim, então assim, podem confiar em nós, né? Assim, a gente está fazendo uma projeção rasa, no sentido de, a gente sabe que existem, a gente está recém no 3º, 4º dia de campanha, e existem, a Câmara de Vereadores sempre se renova em torno de 30% a 40%, e existem sempre fenômenos que surgem e a gente não espera. Na última eleição, talvez, por mais que o Rodrigo Mendes dos Republicanos, a gente vai entrar no Republicanos depois, seja um cara forte, ligado à igreja evangélica e tudo mais, muita gente não acreditava que ele fosse conseguir vencer. Ou que o Republicanos não faria votação para eleger um vereador. O Cristiano Oliveira, muita gente não achava que seria o vereador eleito do PP, e sim que reelegeria um branquinho. Então existem fenômenos que muitas vezes a gente acaba, por não ser do nosso bairro, ou não ser da nossa região, a gente não vê esse fenômeno crescendo. Essa é uma projeção que a gente faz baseado em trabalho que a gente tem, que normalmente a cidade toda conhece. Sim, como tu bem citou ali, né? Já foram os nomes que a gente botou ali como postulantes, eles já foram secretários, ou já tem um trabalho político ali meio consolidado, né? Mas assim, vamos em frente, né, Gui? Só pra deixar bem claro, o próximo partido que a gente pontua que seja para crescer seria o PT, Partido dos Trabalhadores, que tem na figura da Estela a sua cabeça, né? E hoje também postulante a prefeito. Hoje tem 2 assentos e a gente projeta 3 assentos. Isso. Primeiro porque a gente acha que na eleição de 2020 havia um movimento bolsonarista
Bolsonaro no poder e tudo mais, Lula preso. Hoje a gente tem o Lula presidente da República, o PT é governo, então daqui a pouco tem uma estrutura maior, fez uma das maiores bancadas da história da Assembleia Legislativa na última eleição de 2022, a gente vê uma projeção de crescimento no PT. Além disso, pensando no case de Alvorada, existem nomes que a gente pensa que surgem com mais força. Na última eleição, Marcelo Gonçalves, que já foi vereador do PT no governo Sérgio, não concorreu. Rosseto não concorreu. Ele retirou sua candidatura a prefeito para apoiar a Estela. Rosseto, presidente do sindicato. O Sor Eduardo, que é um cara ligado à ONG Ubuntu, cara muito conhecido pela Change Idiomas, não concorreu. A ADS, que é uma corrente dentro do PT, indicou o Clayton Miller, que é um cara que tem um trabalho muito forte no Algarve, na Escola Betinho, e que hoje o Juliano Nascimento, em memória, né, porque faleceu devido à Covid, daqui a pouco cada comunidade pode abraçar um outro vereador e tem um outro vereador. O Girino, que é um amigo nosso, ele cresce a tendência é que ele cresça a votação porque ele vai para uma segunda eleição onde ele está trabalhando, ele foi assessor da Estela e teve tempo de trabalhar esses 4 anos se dedicando a essa questão política. Então, baseado nesse cenário de novos nomes, a gente, no cenário do PT a nível nacional, estadual, municipal, a gente projeta que o PT vai subir uma cadeira. Lembrando também, né, que não só de campeões vivem o partido, né? A gente precisa também de isso serve para todos os partidos, né? Precisamos de vários candidatos que façam uma votação expressiva para que esse partido tenha a possibilidade de fazer uma nova cadeira, né? Porque tudo também está ligado a isso, né? A gente precisa de vários candidatos de 400, 300, 500 votos para poder ter essa possibilidade de fazer a cadeira, porque tem a ver também com esse cálculo que se faz, né? E isso, o quociente eleitoral é muito forte, tanto é que muita gente diz que a eleição de vereador é uma eleição coletiva, né? Não é uma eleição individual, né? A projeção, pelo menos baseada na última eleição, e daí a gente tem que ver como é que vai ser o número de votos válidos, é que tem que ser em torno de o partido tem que fazer em torno de 4.500 votos para botar um vereador, 9.002, 13.503. Obviamente que esse número pode mudar, porque esse número essa é uma estimativa. A gente não sabe quantos vão votar branco e nulo e quantos vão ter ausentes, né? A votação é o número de votos válidos dividido por número de cadeiras. A conta é essa. E aí se divide quando cada voto o partido tem que fazer. Na nossa projeção que o PT aumenta, a gente coloca como os postulantes dessa terceira cadeira o Marcelo Gonçalves, por já ter sido vereador, tem tido um trabalho na enchente, principalmente na região da Piratini, muito forte, ali no Caxambu, teve uma relação boa com a Conab ali do Preto, do delegado Preto, e o Rosseto por ser presidente do sindicato há muitos anos, seu trabalho junto com o servidor público, né, com o funcionalismo, esses são os 2 nomes, e assim, o Leandro Turo pra mim está reeleito, tá? A Giovana eu não cravo a reeleição, tá? Eu acho que ela é favorita por ter a máquina. Se fosse pra apostar, alguém apostaria no Leandro. Com o Leandro é certo. Uhum. A Giovana, obviamente, ela tem uma ótima relação com a Estela, que isso ajuda, porque ela vai andar junto com a Estela. A Giovana tem a máquina, né? Ela tem um mandato que tem trabalho, mas eu acho que a eleição dela não tá tão garantida quanto a do Leandro. Mas eu acho que o PT faz 3 vereadores. E daí eu acho que é Leandro, Giovana e ou Marcelo ou Rosseto, aí tem que ver quem deles vai ser esse terceiro colocado, né? Hoje eu botaria no Rosseto, mas o cenário pode mudar, né? Se fosse pra apostar em alguém, apostaria no Rosseto também, por causa que tem décadas e décadas de trabalho, né? Na frente do cima, né? A gente não pode passar por cima disso, né? E da outra vez ele tava querendo ser prefeito, né? Ele concorreu uma vez a prefeito, inclusive, acho que a eleição com a Giovana, que o Apolo ganha a primeira, contra a Giovana prefeito, inclusive, ele tá naquele pretexto que ele faz em torno de 4.000 votos. Então, e cara, o nome do Rosseto é um nome forte aqui, né? Sim, conhecido. Se pudesse apostar em alguém, eu acho que apostaria no Rosseto também, né? Mas indo em frente, né, acabando esse assunto do PT, agora, pela nossa projeção, a gente não colocou que nenhum outro partido aumentaria as suas cadeiras, né? Mas a gente vai falar sobre os partidos que se mantêm para nós. E o primeiro deles é o Republicanos, que hoje tem 3 assentos, e a gente projeta manter 3 assentos, né? Hoje o Republicanos tem o Beto Goleiro, que para mim vai ser um dos vereadores mais votados da cidade, o Rodrigo Mendes, que tem o apoio da igreja, e o Júlio Bala, que era vereador eleito pelo MDB, trocou pro PSDB e agora está no Republicanos. Nas janelas partidárias, a gente está falando. Né? Ele foi expulso do MDB, se filiou no PSDB e depois na janela trocou pro Republicanos. Eu acho que eles mantêm esses 3 vereadores, mas assim, se alguém sair dessa trinca, esse alguém para mim é o Júlio Bala. Eu acho que o Beto Goleiro e o Rodrigo Mendes estão mais consolidados nos seus públicos.
E a gente sabe que existem outros postulantes ali. O Jacques do Hospital, que já foi vereador pelo PT, tá lá. Então é um nome que pode surgir com força. E o Alcides Bolico, que já concorreu nas últimas 2 eleições e foi secretário de esportes do primeiro governo do Apolo 2, no caso, né, entre 2016 e 2020. Ele só saiu depois para concorrer a vereador, mas ele foi secretário de Cultura, Esporte e Juventude durante 4 anos. São 2 nomes que estão na cidade, que são conhecidos por terem mandato de vereador, por terem sido secretários, e que podem surpreender. Mas eu acho que no cenário do Republicanos manter as 3 cadeiras seriam esses 3 vereadores. Que são os nomes mais conhecidos também, né? Eu acho que talvez o maior problema mesmo seja o do Júlio Bala, que trocou de partido, né? Isso. Então, assim, pode ser que com outro número, né, na urna, isso aí também pode influenciar alguma coisa, né? Mas são nomes extremamente conhecidos por Alvoradense, né? O Júlio Bala é um cara que, né, querendo ou não, ele é um vereador com um trabalho forte na região da Aparecida ali, tá? E é uma região que pode eleger ele, mas daqui a pouco a gente não sabe quantos votos deles eram de MDBistas que não votam em outro partido. Essa é a nossa dúvida, né? Porque ele sempre é um vereador do MDB, né? Mas mantendo 3 cadeiras, né? E a gente acha que ele é o terceiro colocado e entra. E ele que está na disputa por esse assento, né? Os outros 2 já são bem mais consolidados dentro do partido, né? E o Rodrigo Mendes, obviamente, dentro do partido, o Beto Goleiro, porque a região dele é a região da Cedro e Maria Regina. E tu que mora, a gente está gravando hoje na casa do Matheus, que é no bairro Cedro. Muitas ruas foram pavimentadas através de pavimentação comunitária, outros orçamentos, enquanto o Beto era secretário de obras. Então existe um trabalho muito forte do Beto nesse sentido. Eu acho que essa trinca de bairros, né, Maria Regina, Salomé e 11 de Abril, assim, ele é bem forte, né? O nome dele é bem... tá na rua o nome dele. Mas indo em frente, né, a gente vai pra Federação PSDB e Cidadania, que são 2 partidos. O PSDB é um partido que já foi, né? Mas hoje ele está federado com Cidadania, né? E os votos de um contam pro outro. Hoje tem 2 assentos. Os 2 são do PSDB, tá? Coincidentemente, por mais que a gente tenha feito todo esse preâmbulo que o PSDB está em baixa, os 2 vereadores eleitos hoje são do partido. A Oliane Santos, ela era do Cidadania, ela foi eleita pelo Cidadania e trocou de partido, foi pro PSDB. E a Nadira, ela foi eleita pelo PTB e ela tá no PSDB hoje. Mas a gente tem os nomes do Márcio Leandro e do Walter Slife. Isso. Que a gente colocou como, né, postulantes também, né? E nesse caso, e obviamente a gente está aqui para acertar e errar, né? Esse é o primeiro caso que eu acho que acontece uma mudança, tá? Eu acho, e é uma projeção, que a vereadora Nadir não se reelege, tá? Na última eleição ela só entrou porque o neto, que fez mais voto que ela, não pôde assumir por questões judiciais, legais, processos, que não veio ao caso aqui citar. E a Nadir era a segunda colocada e entrou. Hoje o partido tem, talvez seja o candidato mais forte, além da Oliane e da Nadir, o Márcio Leandro, que foi comandante da brigada aqui em Alvorada, mas quem eu acredito que possa entrar nessa segunda vaga, caso o PSDB e o Cidadania façam 2 vereadores, é o Walter Slifer, porque foi vice-prefeito durante 8 anos, esteve no executivo, tem um trabalho forte na cidade, principalmente ligado ao esporte, e eu acho que por ter a máquina do executivo com ele durante 8 anos, a tendência é que se reeleja, né? É que se eleja vereador. Se a gente pegar como cenário o Arlindo Slifer, que foi o vice do Serginho, se elegeu vereador quando deixou de ser vice-prefeito. Então, e o sobrenome é o mesmo. Mas talvez o que pese contra o Walter é que o próprio Arlindo concorre. E daí são parentes, né? Daqui a pouco tem um grupo familiar que vai se dividir. Mas hoje, se eu precisasse apostar, eu apostaria em Oliane, que fez um trabalho... que tem trabalho, né? Principalmente na causa animal. Causa animal, na americana ela atendeu muita gente. E eu acho que o Walter é capaz de fazer mais voto que a Nadir, pela questão do Walter no executivo e pela questão da Nadir ter feito uma votação até que surpreendeu negativamente na última eleição. Muita gente achava que ela faria mais votos do que ela fez, né? É que o Walter é um asterisco, por causa que, como ele era vice-prefeito, ele não se colocou no pleito, né? Nas outras vezes, né? Então, nos últimos 2... Ninguém votou, o pessoal votou no Apolo, ele tava junto, sim, né? Em teoria, ninguém votou no Walter Slifer, né? Mas é um nome, né? A família Slifer... E ele já foi vereador, tá? Ele é um cara que já foi presidente da Câmara, vereador por mais de um mandato. Então ele tem um trabalho também na cidade. A família Slifer é uma família conhecida também. Sim. Aqui, né? Por ser uma família tradicional aqui da Alvorada, né? Mas eu também acho que a que tá mais assim acertada, mais concreta no cargo é a Oliane, né? Isso aí sem dúvida nenhuma. Mas também não tem muito o que se falar, né? Além dessa discrepância, né? Realmente, a professora Nadir, ela
perdeu bastante força nos últimos anos, assim, né? Daí por N motivos que a gente não vai entrar, né? Mas assim, vamos em frente, né? E o próximo partido que a gente vai trazer é o PL, né? Que hoje o PL tem 2 vereadores, né? O Selmir Martel e o Daniel Bordim. Eles têm uma candidatura a prefeito, o que mostra muita força, assim, tu ter o candidato à executiva, né, majoritária, também mostra força, as pessoas acabam fazendo a dobradinha algumas vezes. E eles, a nossa projeção é que eles seguem fazendo esses mesmos 2. Eles têm o Darcy Bart como um candidato a vereador, que já foi vereador, presidente da Câmara, tem um trabalho na cidade, na área da saúde, e que talvez ele possa ser o cara que incomoda. Se ele incomodar, eu acho que quem cai é o Selmir Martelo. Eu acho que o Daniel Bordim tem um trabalho na área dele consolidado. Ele teve o Alvorada do Povo, o Repórter do Povo ali, que ele teve um trabalho forte e que ele consolidou um público. O Daniel Bordim, inclusive, é um daqueles fenômenos que tu tinha falado, né? Muita gente não projetava na última eleição e ele fez uma votação bem expressiva. Então eu acho que ele se mantém. Talvez ele sofra um risco, porque enquanto o Repórter do Povo, o Alvorada do Povo que ele tinha, ele fez denúncias que não estavam erradas, mas que as pessoas podem ter pensado que ele como vereador solucionaria. E vereador não executa, vereador legisla. Então talvez ele possa ter perdido alguma votação, tipo assim, votei em ti pra arrumar um problema que não arrumou, mas daqui a pouco não era nem a alçada dele arrumar. Até porque às vezes é muito mais fácil tu ser pedra do que tu ser vidraça, né? Obviamente, obviamente. Já diz os funcionários da Padre Cacique lá no Beira-Rio. Não, com certeza, né? Com certeza, né? Mas eu acho que ele talvez seja dentro do PL mais votado. O Selmir Martelo em segundo, mas o Darcy Bart muito próximo, e podendo ter daqui a pouco essa virada. A disputa vai ficar entre esses 2, né? Talvez o Selmir Martelo possa surpreender pelo sobrenome Martelo, né? Mas aí depende também do desempenho do Douglas, né? Bom, indo em frente a gente vai pro partido de outro postulante a prefeito, que é o PDT, né? O partido que é do Cristiano Schumacher, hoje, né, tem na figura dele o seu maior nome, e a gente projeta 4 nomes aqui, que é o William Schumacher, né? Isso, o próprio irmão. A gente acredita que pelo sobrenome, pelo coletivo Schumacher, que sempre elegeu Schumacher e que na eleição do Conselho Tutelar elegeu o Naldo, vai conseguir eleger o William. O outro nome seria o Zezo, que é um nome vereador, né? Que já é vereador, e a gente sabe que a pessoa é conhecida quando ela tem um nome só, né, Gui? Quando não é Zezo da Silva, é só o Zezo, né? Ele não precisa do sobrenome dele. E esse fenômeno acontece com vários outros, né? Tem o Preto aqui, né? Tem vários outros nomes aí que a gente pode situar, mas, né? A pessoa é conhecida quando só tem um nome. E o próximo que a gente traz é o Ayrton Pacheco, que já foi vereador, mas era pelo MDB, e foi secretário do governo Apolo, nesse Apolo 3 agora, mas agora acabou migrando pro PDT e tá com o Schumacher, acabou trocando, né? Mas ele ficou numa secretaria que era pouco popular, se não me falha memória, era habitação e regulação fundiária, era uma secretaria muito técnica, então ele acabou não aparecendo tanto, mas que também pode ser um cara que pode incomodar ali. E a gente cita mais um nome, né? Thales, que seria um cara pela juventude, assim, e que é um cara que pode, inclusive, tirar alguns votos da Nilson do Salgado, porque ele é um guri que estudou no Salgado Filho, a mãe dele era professora do Salgado Filho, e trabalhou no governo, na Secretaria de Educação, então talvez ele possa ter um impacto no MDB, mas eu acho que o MDB, o PDT, se fizer 2, é o William Schumacher e Zezo, a dúvida é se faz os 2, né? E daí quem vai ser o... eles fazem certo pela monominata que tem. O segundo é uma dúvida, ele tem que ver quem vai ficar em primeiro e quem vai ficar em segundo, né? Sim. O próximo partido que a gente traz, que seria o último partido que se manteria igual, é o PSD. Mas manteria igual em número de cadeiras, né? Não em nomes, né? Mas seria o PSD, que ele tá no... que tem 3 nomes, né? Alexandre Espeto, que hoje é o vereador do PSD. O Márcio Caninha, que é o presidente da Associação dos Moradores do Agriter, né? Se eu estou enganado, não? Isso mesmo, e teve um trabalho bem forte no período da enchente, e ele é o primeiro suplente do PSB, ele assumiu a Câmara agora uns dias atrás, ficou 2 semanas como vereador, apresentou projetos, e é um cara que daqui a pouco, pela enchente americana e pelo trabalho que fez, pode ter crescido. E também tem o notório cineasta, né? Evandro Berlese, né? Que já concorreu na última, que tem um trabalho na cidade, que agora dia 15 lançou o último filme dele, então que tem... Você é um cara conhecido. Tem uma notoriedade, né, na cidade. Isso. Já normalmente. E além disso, né, por coincidência do destino, teve a possibilidade de lançar o seu último longa agora. Na quinta-feira, antes de começar a campanha eleitoral.
Né? Então isso aí pode ter também uma coincidência que né, pode também gerar crédito político para ele, né? Sim, Não sim. tem como falar também. O Marcos Caninha, sim, né? O Gui mora na Americana até hoje, né? Mas eu morei por muitos anos na Americana e é um nome conhecido, né? Entre o pessoal ali. E talvez com o Cristiano Schumacher não concorrendo, ele possa dar uma crescida no bairro, né? Pois é. Porque o William não é o Cristiano, né? E querendo ou não, o Schumacher é historicamente o vereador da Americana. Isso. E por mais que o William vá tentar se eleger com o sobrenome e com o bairro, não é o mesmo voto. E a gente sabe que a transferência de votos não vai ser 100%. Né? Não é tão fácil assim, né? E o William, ele sempre foi um cara mais de bastidores, né? Ele nunca foi um cara de frente, assim como foi o irmão dele, né? Então daqui a pouco o Caninha pode crescer nessa história. Eu acho que o Espeto se reelege, tá? Tem um trabalho muito forte na Estela Maris e tudo mais. Tem uma relação com o deputado, o Derlei está sempre alvorada por causa dele, enviou recursos para pavimentação de ruas, para a Aurora da Vida, que é uma entidade beneficente aqui da cidade. Então eu acho que o Espeto é o cara que se reelege. Mas não dá para o Caninha não surpreenderia, tá? Agora a gente vai para a zona da degola, que é o que a gente projeta que vai diminuir cadeiras, né? Isso aí acontece. Para um aumentar, o outro vai ter que diminuir, né? É assim que funciona a matemática, até onde eu sei. Então a gente vai começar assim, ó. Não tem uma ordem de partidos aqui, a gente só está fazendo a nossa projeção, tá? O primeiro partido que a gente vai falar é o Progressistas. Hoje ele tem uma cadeira, né? Que está no nome de quem? Cristiano Oliveira, popularmente conhecido como Playboy. O Playboy Cristiano Oliveira, que, né? É um vereador. É um vereador, eu acho que inclusive é um vereador com bom mandato, tá? É um vereador de oposição ao governo. Tem projetos, tem a vinda de emendas para a cidade, tem a vinda de recursos, apresentou projetos, é um vereador bem atuante, inclusive, e eu acho que ele, inclusive, sobe a votação dele comparado com o último pleito. A minha dúvida é se o PP, como partido, vai conseguir fazer o suficiente para eleger o vereador. Daí é o caso do coeficiente eleitoral. Né? Isso. Porque o Branquinho, por exemplo, que era vereador deles, não está mais lá, que era o que ficou logo na sequência. O partido mudou, alguns nomes foram para outras siglas, porque o PP era um partido que era a base do governo Apolo, né? E muita gente estava afiliada por causa do governo Apolo. Hoje em dia ele está junto com o PL. A gente não tem como projetar esses nomes, assim, como é que vai ser. Eu acho que se o PP fizer um vereador é o Cristiano Oliveira, mas o meu receio é se consegue fazer a votação suficiente para eleger um vereador. Deu uma desidratada, né? Como partido, não como uma pessoa. Tem alguns nomes, tá? Um rapaz que era envolvido no abrigo para mulheres ali que é onde era a BDG. Ele concorre pelo PP, daqui a pouco ele pode ter um trabalho nessa questão da enchente também. Mas eu acho que o Cristiano seria o primeiro, mas a minha grande dúvida é até onde o partido vai conseguir fazer, né? Ele teria que ser um fenômeno, né? Que talvez nunca tenha acontecido para conseguir fazer uma cadeira sozinho, né? Isso. E com esses nomes que tu citou tendo saído do partido, dá uma quebrada mesmo no quórum do partido, né? Mas indo em frente, a gente vai falar agora de um partido que a gente colocou ou 1 ou 0, né? Que seria o PRD, né? Inclusive é o partido em que está o branquinho que tu falou ali sobre o Cristiano Oliveira, né? O PRD ele tem hoje um vereador que é o Elias Fernandes. É preciso deixar claro que o Elias Fernandes só é vereador porque o Juliano Nascimento morreu. O Juliano Nascimento era o vereador dono da cadeira do PSB, o Elias era o suplente. Quando o Juliano morreu, ele acabou assumindo. Ele saiu do PSB e foi pro PRD. Obviamente que o Elias hoje tem a máquina. Então, daqui a pouco ele pode ter conseguido crescer a votação dele. O PRD também tem o Éder, que foi secretário de Saúde, secretário de Habitação no governo Apolo. O comitê dele é muito bem centralizado, inclusive com o comitê de vereador, tá? É bem no centro da cidade, próximo ao Oliveira, ali numa esquina, um comitê grande até para vereador. Oliveira da 49. Oliveira... Isso, da 49, isso, da 49. Próximo ao Oliveira da 49, lá da farmácia, ali, de esquina. Próximo ao Rio das Chaves, naquela região ali. E ele é filho do Wagner Fraga, que foi vereador, tem nome de escola, né? Então o Éder é um nome forte. Hoje, se o PRD fosse fazer um vereador, eu acho que esse vereador seria o Éder. Trocaria o Elias pelo Éder. Mas eu não sei, a gente vai estar na mesma situação do Progressistas, se o PRD vai conseguir fazer um vereador. Pela questão de nominata mesmo. A gente cita esses 3 nomes, mas o Elias fez uma votação que ele não entrou, ele só é vereador porque é suplente, o Éder teve o seu primeiro pleito, e o Branquinho também não entrou, ele ficou abaixo do Cristiano Oliveira. O Cristiano Oliveira não fez 900 votos, se não me falha a memória na última eleição. Então são nomes conhecidos, mas que alguns estão na urna não com votações muito expressivas.
Minha dúvida é se o PRD faz um. Se fizer um, acho que é o Éder. Mas não sei se faz um. Né? Ou não fará nenhum. É. Né? Agora a gente vai falar do último partido que tem assento na Assembleia, né? Assembleia não, na Câmara de Vereadores. Né? Não, isso aí. Que tem hoje, na figura de quem? Hoje o Podemos tem um vereador, né? Que é o Rodrigo Skin, que a gente já sabe que não é que não seja uma aposentadoria, mas ele não vai concorrer no próximo pleito, né? Você tá fora. Isso, né? daí você Pelo tá menos fora. Esse próximo pleito, né? Então a gente traz dois nomes, que seriam os maiores expoentes do partido, além do Skin, né? Que seria o Jair Martins e o Luiz Felipe. O Luiz Felipe na figura do como é que se diz? A herança. Isso. Do Rodrigo Skin, e o Jair Martins. O Jair Martins é relacionado ao MTG, né? Ele é subcoordenador do MTG em Alvorada. Agora é licenciado, né? Por causa do estatuto do MTG e tudo mais. Mas ele é o cara que levou o Campeonato Farroupilha para outra região que ela está agora. E que daqui a pouco, a gente cita esses dois nomes. O Jair, por ser um nome que pode, daqui a pouco, ter unificado o MTG no entorno dele. A gente não sabe disso. A gente sabe, inclusive, que tem outros candidatos do MTG, patrões do CTG e tudo mais, sendo concorrendo, ou ex-patrões. E o Luiz Felipe, porque é conselheiro tutelar hoje, e foi apoiado pelo Skin na eleição de conselheiro, e em tese, o Skin não anunciou oficialmente que tem um sucessor, mas em tese é o cara que o Skin vai apoiar nesse pleito, né? Quantos votos o Skin fez no último? Agora eu te peguei mal, né? Deixa eu falar, mas ele fez uma votação expressiva. Sim, foi a primeira eleição que ele ganhou, mas ele já tinha concorrido outras eleições. No governo Apolo II ele foi secretário de Meio Ambiente, ele concorreu pelo PL, e ele tinha saído do Podemos na janela, né? O PL antes do Bolsonaro, né? O PL em 2016. Ou 2020, seja, né? querendo ou não, né, esses votos aí no nome do Skin, eles não necessariamente vão ser do Podemos, né? Não. Então, assim, é bem complicado. A gente também pode afirmar que o Podemos, a gente botou ele como 0 porque o nome do Skin é um nome forte, né? E perder essa votação pode fazer com que o partido não rompa a cláusula para poder, né, fazer um assento, né? Isso, acho que essa é a grande dúvida envolvendo esse partido, assim, se vai fazer o suficiente para fazer um vereador. Mas assim, né, indo em frente, né, a gente colocou algumas menções honrosas que são de postulantes aí que não sei se terão chance, né, mas que talvez seria muito bom tê-los na Câmara, né. E o primeiro partido, ou bom ou ruim, né, dependendo. Aí é um comentário teu, amigo. Pra mim seria muito bom alguns. Ou seria muito ruim. E daí vamos deixar em aberto qual é o bom e qual é o ruim. As pessoas vão ver Mas assim, o primeiro a citar, o primeiro partido a citar que a gente coloca como 0 mesmo, é a União Brasil, né? Partido esse que foi no fechar das luzes, aí, no apagar das luzes, apoiou a Estela, né? E ele tem na figura do Guerin o seu maior nome. A gente acha que o Guerin é o cara com mais chance de daqui a pouco vencer esse pleito. Quer dizer, se o União Brasil fizer um vereador, ele ser o mais votado e ele entrar, porque o Guerin, primeiro, ele é o suplente do extinto PTB, hoje PRD, né? Ele é o primeiro suplente, que ele assumiu em alguns momentos a cadeira. E ele é um coronavírus, se licenciou, se não me falha a memória. E ele tem uma parente, agora eu não me recordo se é a irmã dele, que foi conselheiro tutelar, concorreu ao conselho e tudo mais. Então ele tem um nome a zelar. Guerin é um sobrenome, no caso, né? Mas é um nome político dele que tem pelo menos uma boa eleição para vereador e uma eleição de conselheiro tutelar. Eu acho que o União Brasil não faz vereador. A nominata tem outros nomes, tem conhecido como professor Kisuko, que foi professor do Castro de vôlei e tudo mais, de educação física no caso, né, mas que foi treinador de vôlei. A Alvorada nos permite, né? Que vai concorrer pelo União Brasil. Tem um caso que ficou muito conhecido na cidade, um socorrista da SAMU que andava com uma faixa na cidade, tinha sido perseguido politicamente. Já foi assunto aqui no podcast da Coisa pra Cá. Ele também concorre a vereador pelo União Brasil, mas eu acho que o União Brasil não vai conseguir romper a cláusula para fazer um vereador. Tá? E daí, mas acredito que o Guerin vai ser o mais votado. Se tiver alguém com expressão, seria o Guerin, né? E bom, vamos em frente também, porque são só menções honrosas, né? O próximo partido que é uma menção honrosa é o PSB, na figura do pai Rodrigo. Pai Rodrigo, ele que também tem um nome só, né? Pai é um título, né? Sim, claro. Né? O nome dele não é pai, sobrenome Rodrigo, né?
O Pai Rodrigo ele tem um trabalho voltado à questão de religiões e tudo mais. Ele já utilizou o Tribuna Popular da Câmara. Ele chegou a se filiar no PSDB em algum período, mas acabou trocando o PSB. Está na coligação da prefeita Estela, é o candidato Juliano. O PSB fez um vereador, né, que é o Juliano Nascimento, que acabou falecendo e o Elias assumiu. Mas o PSB, a gente acha que ele não faz porque a nominata, o resto da nominata, a gente acha que não vai conseguir fechar os 4.500 votos. Esse número mágico a gente não sabe se vai ser 4.500, né? Isso tem como saber depois, é uma projeção. Mas o PSB teve o hábito de fazer um vereador sempre, e há muitos anos faz um vereador, mas a projeção é que acho que não vai conseguir fazer. Tem o Vladimir Massa também que vai concorrer, tem o Nilton Rodrigues, que é uma figura do PT, que vai concorrer pelo PSB. Mas se o Pai Rodrigo, a tendência é que seja mais votada, mas não sei se vai ser o suficiente, se o partido vai ser o suficiente para eleger um vereador, né? É muito difícil, né? Esses partidos menores é muito difícil de romper, porque 4.500 pode não parecer muito, mas... É muito voto. É muito voto. É muito voto. E, por último, mas não menos importante, o PRTB, né? Na figura dela, né? A magnânima, né? Que também tem um nome só, né? Michele. E o título de mãe, né? Mãe da Alvorada, eu diria, né? Essa, né? A gente estava conversando em off aqui que a gente não foi impactado nada da campanha dela, né? A mãe Michele da Cigana, né? Para os mais íntimos, Michele, né? A gente traz o nome dela por ser uma pessoa notória, até rompeu a bolha da Alvorada, né? Cara, eu ouso te dizer que, obviamente, a gente não sabe o impacto que isso tem, né? Mas ela, a mãe Michele da Cigana e o P&G Prêmios, que a gente não citou, tá? São as duas figuras mais conhecidas fora do âmbito de Alvorada, para quem não é alvoradense. Sim, nos últimos tempos, com certeza. Porque o P&G Prêmios tem a questão das rifas e todo o processo de sorteios que ele participa, tudo mais, organiza, promove. A gente não vai entrar nesse critério, né? E a mãe Michele, ela, quando teve a questão da estátua lá na casa dela, isso foi pauta de CNN, pauta de Fantástico. Ela participou de podcasts do Brasil, com o Sérgio Malandro, no Papagaio Falante. Então ela é uma figura muito conhecida. A gente não sabe até quanto esse ser conhecida vai se virar voto. O PRTB é um partido que nunca teve vereador em Alvorada. É um partido que está na coligação do Schumacher. Também tem a Lise do Resenha, que é do Bar Resenha, do Boteco Resenha, que vai concorrer. A mãe Michele é a mais conhecida. Mas a gente não tem como... essa análise, até quantos seguidores dela são de Alvorada, são de outras cidades, o impacto que ela tem, mas sem sombra de dúvidas é talvez a figura mais conhecida e popular desse pleito, porque todo mundo já ouviu falar da estátua na casa dela. Então, todo mundo já ouviu falar dela, né? Isso. Por consequência, né? Então a gente cita o nome dela, porque daqui a pouco ela pode ser um fenômeno de votação, como outras pessoas foram, e ela sozinha fazer a votação. Eu acho difícil. Até porque, como tu disse, a gente não foi impactado na questão política dela. Ela teve algum, se não me falha mal, no período da enchente, um outro vídeo que ela fez na região do Mui do 11 de abril, dizendo que esse bairro estava sendo desassistido, que a população a prefeitura estava focando só na americana. Mas com exceção disso, eu, pelo menos, eu, Guilherme, pessoa física, o Matheus é a mesma coisa, não fomos impactados pelo trabalho político dela ainda, de chegar na gente esse material. Mas é um nome que a gente não podia não citar a mãe Michele. Sim, se tá concorrendo a gente não tem como não citar, né? E se fosse pra apostar em alguém como, né, um fenômeno, eu apostaria em Igor Agraden e o Girino, né? E logo após ele, né, mãe Michele da Cigana, né? Mas assim, o que eu posso falar, né? Não tem uma menção honrosa, né? Como ela tá com esse partido, que é um partido considerado, né, inexpressivo na Alvorada, porque nunca fez nenhum nome, né? A gente não pode também afirmar que ela vai fazer os 4.500 votos sozinha, né? Sim. Né? Isso sem contar a Lise do Resenha, né? Que é um bar aí notório pela cidade, né? Pode ser que ela também faça uma votação expressiva, a gente não sabe, né? Mas eu acho que pra vereador a gente conseguiu dar uma pincelada legal, até ficou meio extenso demais, né? Ah, acho que sim. A gente deu mais de meia hora falando disso, mas era um bolão que tu prometeu, né? Então a gente não podia não fazer, né? Agora não tem uma promessa, a gente não... 17 nomes que tu botaria assim agora. Tá, mas aí é assinado por mim e por ti ou só por mim? É assinado por mim e por ti, mas é tu que vai falar todas aí. Se eu tiver alguma dúvida eu vou falar. Tá, não, então tá, então vamos lá. Só vai me citando o nome dos partidos, pode ser?
Tá, não, MDB. MDB a gente faz 3, né? Neuza do Salgado, Preto e Marquinhos. Beleza, isso aí. Agora é sem dúvidas, tá? Isso, é o que a gente acha, tá? Republicanos. Que tem 3, vai manter 3. Beto Goleiro, Rodrigo Mendes e Júlio Bala. Beleza, o Progressistas de 1-0 a gente não vai citar, né? O PSDB e o Cidadania juntos com 2. Oliane Santos e Walter Schleifer. O Partido Liberal, PL, hoje tem 2. Daniel Bordim e Selmir Martelo. O PDT com 2 cadeiras. William Schumacher e Zezo. O PRD nós vamos botar um asterisco porque ele tá 1 ou 0, mas se fosse 1... Éder Fraga. O Podemos tá 0. O PT com 3 cadeiras. Leandro Tur, Giovana Thiago e Rodinei Rosseto. E o PSD com 1 cadeira. Alexandre Espeto. Fechado contigo. E com um programa fora do comum, porque os tempos estão fora do comum, a gente abre a nossa cobertura política das eleições de 2024 para a Prefeitura e a Câmara de Vereadores da cidade de Alvorada, né? Pode ter sido um programa meio longo, porque hoje a gente se estendeu bastante na questão da vereança, né? Mas era necessário a gente trazer um panorama geral até para a gente poder embasar os próximos programas, né? A gente está num formato de guerrilha agora, né? Os próximos programas até o dia da eleição, um dia depois da eleição, que vai ser o primeiro programa já fazendo um balanço, né, das eleições. Analisando possíveis fenômenos também, né? Daí sim a gente vai fazer essa análise mais... Eu acho inclusive que a gente vai se surpreender com alguns nomes, tá? Que a gente pode não ter citado aqui que são um fenômeno de algum bairro que a gente não conhece. E outra, a gente pode se surpreender também com os problemas, né? E com fracassos, né? Isso aí tudo é uma incógnita, a gente já recém começou a campanha. Mas eu acredito que o nosso primeiro balanço aí, mesmo sendo extenso, ele é bastante importante pra gente entender como é que tá o panorama, principalmente dos vereadores, porque a gente nunca conversou sobre isso até agora, e a gente vai ter que conversar mais, porque a gente tá assim, os programas agora, daqui pra frente, vão ser um pouco diferentes, né? A gente não vai trazer os nossos queridos e amados colunistas, por causa que são tempos diferentes, né? Acredito que provavelmente até o dia da eleição eles não voltam, né? Porque até o dia da eleição, agora, até para avisar nossos ouvintes, né? A gente vai cobrir pleito eleitoral daqui até o dia 7 mesmo, né? Não tem programa com outras pautas, a tendência é que nós cobrimos só a eleição. E daí sim, talvez pós-eleição a gente faça, depois do programa do dia 7, 8 de outubro ali com o resultado, aí sim um programa daqui a pouco com 8, 9 pautas, os colunistas, para daí tudo que aconteceu nesse 1 mês e pouco na cidade a gente conseguir resgatar, né, Matheus? Então, você ouvinte que não gosta de política, eu não sei o que você está escutando esse podcast, porque a gente desde o início, né, começou falando sobre isso, né, e não ia ser agora que a gente ia mudar. A gente vem prometendo isso há muito tempo. As tuas considerações finais quanto a esse pleito, Gui, o que tu acha que vai nos prometer essa corrida eleitoral? Na questão de prefeito, eu acho que vai ser a eleição, independente de quem ganhar, assim, a mais difícil, porque eu acho que pela primeira vez tem 4 candidatos. Em outras eleições, assim, eu posso citar as que eu acompanhei já como jornalista ou estudante de jornalismo. A de 2016, o favoritismo do Apolo era nítido e todo mundo já sabia antes que ganhar. A eleição foi uma mera formalidade. A eleição de 2020 era muito difícil entre 2 nomes, Apolo e Stella. Essa eleição é a primeira que existem 4 nomes que de fato têm chance de vencer a eleição. Porque a Neuza Bruschi, que talvez seja a candidata com menos experiência de pleito, de urna, ela é a indicação da máquina do governo, que muita gente avalia como positivo. Então tem um representante do ala mais bolsonarista, de direita, que é o Douglas, representante da máquina do governo que a população avalia como positivo, da Neuza, o Schumacher, que é um vereador com mais mandato, no mínimo uns 2, 3 pleitos, e a Stella, que é uma deputada e ex-prefeita. 4 nomes que, se qualquer um deles ganhar, não vai ser uma surpresa. Então é uma eleição muito aberta. E a vereador, ao contrário do aberto, eu acho que a do vereador não vai ser uma eleição de muitas mudanças. A Câmara, por mais que sempre mude muito, eu acho que essa eleição não vai ser porque eu acho que
os nomes são muito consolidados e eu não, com exceção, a gente citou algumas pessoas que podem surgir como o Caninha, como a Mãe Michele, como o Walter Slifer, o Cristiano Oliveira daqui a pouco não entrar pelo partido, o Éder entrar pela primeira vez, mas eu não consigo ver eu acho que os vereadores que estão lá estão muito consolidados, eu não consigo ver muitos não voltando, sabe? A gente sabe que pelo menos 2 não voltam, né? Então eu acho que a eleição de prefeito é muito aberta e a de vereador bem definida. E seria tão consolidado que se esses dois competissem na figura do Cristiano Schumacher e do Rodrigo Skin, que são os que a gente diz que já estão fora, né? Até porque não tem como, eu acredito que esses dois se elegeriam se fossem ir a vereador. Sim. Então são duas certezas que saem, pelo menos esses dois nomes, né? A gente vai ter a renovação, mas eu também não vejo margem para uma mudança tão assim abrupta na Câmara, a ponto de a gente ter uma figura tão diferente, uma foto tão diferente assim, né? Isso, acho que é isso, assim. Não sei se tem mais uma consideração a ser feita. Eu acho que conforme a gente vai se aprofundando, outros nomes vão surgindo e a gente vai citar. A gente está há 4 dias, como a gente falou na abertura, a gente está há 4 dias da campanha, né? E a loucura já está solta aqui na Alvorada, né? Então, assim, conforme a gente vai conversando sobre, eu acho que as coisas vão se consolidando. É isso aí, então. Então, até mais, um abraço e tchau, tchau. Boa noite.